Quando um divórcio acontece no exterior, o casamento termina naquele país. Mas existe um ponto que muitas pessoas só descobrem depois. O sistema brasileiro funciona com base nos registros civis brasileiros. Ou seja, a sua vida pode ter mudado no exterior, mas o registro no Brasil pode ainda estar preso em outra realidade. Uma pergunta muito comum é: eu me divorciei no exterior. Isso pode impactar meus documentos brasileiros? Pode sim. Quando o divórcio acontece fora do Brasil, ele é plenamente válido no país onde foi decidido. Mas o sistema brasileiro opera com base nos registros civis brasileiros. E aqui existe um ponto importante. O sistema jurídico é, via de regra, um sistema de formalizações. Isso significa que o que define oficialmente o seu estado civil no Brasil não é apenas o que aconteceu na sua vida, é o que está registrado dentro do sistema brasileiro. Enquanto essa decisão estrangeira ainda não foi homologada aqui, pode existir uma diferença entre a sua realidade e o que aparece formalmente nos registros brasileiros. Essa diferença costuma aparecer justamente quando você precisa renovar um passaporte, emitir uma certidão, declarar um estado civil num documento oficial, praticar um ato civil no país. Outra pergunta muito frequente é: mas eu não pretendo voltar ao Brasil. Mesmo assim eu preciso me preocupar com isso? Em muitos casos, sim. Não se trata apenas de voltar ou não ao país. Se você é brasileiro, os seus registros civis continuam existindo dentro do sistema jurídico brasileiro. E a vida pode fazer o Brasil reaparecer em alguns momentos importantes. Por exemplo, surge necessidade de atualizar um documento, resolver uma questão patrimonial, lidar com registros familiares ou até iniciar um novo casamento. Nessas situações, o sistema brasileiro continua olhando para aquilo que está oficialmente registrado aqui. E novamente voltamos ao mesmo ponto. O sistema brasileiro opera por registro. Outra dúvida bastante comum é: o que pode acontecer se eu nunca homologar esse divórcio? Depende muito da situação concreta. Mas existem alguns cenários possíveis. Por exemplo, se o registro brasileiro ainda indicar que existe um casamento vigente, isso gera impossibilidade para casar novamente no Brasil. Em determinadas situações, um novo casamento pode até levantar questionamentos formais relacionados à existência de um vínculo anterior ainda registrado. Outra pergunta que aparece com muita frequência é: mas se o divórcio já foi decidido por um juiz no exterior, por que o Brasil precisa reconhecer isso? A resposta está em um princípio do direito internacional, que é a territorialidade. Cada país possui soberania para definir de que forma decisões estrangeiras passam a produzir efeitos dentro do seu território. No Brasil existe um procedimento específico previsto na Constituição, chamado homologação da decisão estrangeira. Esse procedimento ocorre no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É aqui que existe um ponto importante. O tribunal brasileiro não reabre o divórcio, não discute mérito, não revisa o acordo, não faz um novo julgamento. O que o tribunal faz é algo diferente. Ele verifica se aquela decisão estrangeira atende os requisitos legais necessários para produzir efeitos dentro do sistema jurídico brasileiro. Existe uma última pergunta que resume bem tudo isso. Mas hoje muitas pessoas vivem fora do Brasil. Ainda faz sentido fazer uma homologação? Faz. A globalização permite que muitas pessoas tenham vida internacional muito ativa. Casamentos acontecem fora, divórcios acontecem fora, filhos nascem em outros países, patrimônio é construído em diferentes lugares, a vida se internacionalizou. Mas juridicamente ainda existe uma realidade importante. Cada país precisa organizar os seus registros civis dentro do seu próprio sistema. E a homologação é justamente o mecanismo que conecta essas duas realidades. Ela permite que uma decisão tomada no exterior passe a produzir efeitos também dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, se você guardar 3 ideias principais desse vídeo, são estas. Primeiro, uma decisão judicial estrangeira não atualiza automaticamente os registros no Brasil. Segundo, o sistema jurídico brasileiro opera por registros e não por narrativas. Terceiro, a homologação é o procedimento que transforma uma decisão estrangeira em eficácia jurídica dentro do território brasileiro. Por isso, mesmo com um divórcio já resolvido no exterior, você precisa homologar para que ele produza efeitos formais no Brasil. Se você vive ou viveu fora do Brasil e tem dúvidas sobre como decisões estrangeiras impactam seus documentos ou registros brasileiros, deixe sua pergunta aqui nos comentários. Muitas vezes o problema não está no divórcio, está no reconhecimento dessa decisão dentro do sistema jurídico brasileiro. E se esse conteúdo esclareceu uma dúvida objetiva, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos temas da série. Enquanto isso, assista nossos outros vídeos sobre homologação de sentença estrangeira.